O que eu quero dizer com P e M? Pequeno e médio? Não. Padrinhos e madrinhas. Noivinho, noivinho, quantos padrinhos e madrinhas você vai chamar? Quantos padrinhos e madrinhas você vai escolher? Quantos padrinhos e madrinhas você vai definir para o seu grande dia? Quantos vão entrar e tudo mais? Nas igrejas católicas, você vai perceber quando você assinar o contrato lá, tem uma média de padrinhos, tá bom? É uma quantidade mínima e uma quantidade máxima. Dependendo da quantidade que você definir, nem todos podem ficar no altar. Relacionado à questão da quantidade para a cerimônia evangélica, é um pouco mais maleável, um pouco mais relativo, porque você tem uma certa tranquilidade aí. Então você pode definir uma quantidade maior de padrinhos e madrinhas. A maioria dos casamentos que nós fazemos, muitos padrinhos e madrinhas acabam ficando no altar, tá bom? A grande maioria. Mas você tem que avaliar a questão de cabe todo mundo lá em cima? Porque quando você faz, por exemplo, seu casamento num salão, numa chácara, você tem a facilidade de colocar o aparador, e definir os padrinhos e madrinhas. Então você pode fazer como se fosse uma trave de gol, onde as madrinhas ficam sentadas e os padrinhos, eles ficam aqui atrás em pé, se a quantidade de padrinhos for muito grande. Então você consegue delimitar isso. Porque às vezes o espaço que você vai ter aqui não é muito grande. Então você pode colocar essa facilidade de padrinhos em pé e madrinhas sentadas. Na igreja fica um pouco mais difícil de você conseguir administrar isso. Então, da quantidade de padrinhos e madrinhas que você escolher para o seu casamento, para o seu grande dia, na cerimônia evangélica, você precisa ver se o altar vai comportar essa quantidade de pessoas. Normalmente, nessa quantidade de pessoas, o que é necessário você salientar? Nesse espaço, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um aparador, tá bom? Onde vai ter o pastor e aonde vai ficar o casal. Normalmente nesse altar também, mais perto de vocês, nós temos os pais, pertinho de vocês, mais perto da cerimônia. E aí se você for colocar os padrinhos, normalmente os padrinhos, quando o altar não é muito grande, não é muito extenso, você tem a possibilidade, deixa eu mudar a cor para você entender aqui essa diferença, tá? Eles podem ficar nessa lateral, e aí eles podem ficar em pé. Porque raramente você vai ter cadeiras ali para os padrinhos, tá? Mas eu quero pôr, tem que verificar se é possível fazer isso. Se sim, você pode colocar, se comportar para todo mundo, padrinhos e madrinhas, e se não, madrinhas sentadas, padrinhos em pé, tá? Um outro cenário que você pode utilizar também, vamos imaginar aqui comigo, ó, a entrada do seu religioso, e aqui você tem os bancos ou cadeiras, tá? Ok? E aí vamos imaginar o tamanho da igreja que você tem. Imagina você tem outro corredor, mais bancos e cadeiras. E tudo mais. Mas a entrada é essa aqui, ó. Essa é a entrada do seu religioso. Da porta de início até chegar no altar. Uma outra possibilidade também, que aqui é possível, que dá para fazer, é você utilizar os primeiros bancos para fazer os seus padrinhos, tá? Então vamos imaginar que cabe 3 casais por banco. Você vai ter 10 casais de padrinhos. Você vai querer colocar os pais lá no altar? Sim, bacana. Então você vai precisar de 3, 6, 9 e mais. Então você vai precisar de 1, 2, 3, 4 fileiras de banco, tá? Você vai ter 3 casais, mais 3 casais dá 6, mais 3 casais dá 9, mais um casal aqui, e você tem espaço para utilizar aqui também, e acontece do outro lado.
tá? 3, 3, 3 e 1. Então, se você vai ter 10 casais de padrinhos aqui, você precisa levar isso em consideração, que vai ficar muito mais fácil para você salientar. E aqui na frente nós temos vocês, você com o seu noivinho ou você com a sua noivinha, aqui os pais e o pastor, e tendo, olha a facilidade nesse ponto, você tem toda parte lateral, parte do fundo, para você fazer com que o seu fotógrafo e o seu filmmaker consiga tirar, fazer as fotos aqui da melhor forma possível, tá? Então, essa quantidade de padrinhos e madrinhas para você definir e onde eles vão ficar, você precisa levar em consideração aqui.